Eu acho assim, a liberdade de expressão existe, ele tem o direito de escrever o livro, até se a mãe quiser processá-lo, eu conseguir tirar, eu acho que até está em processo de banir o livro, aí fica a critério dela, mas ela existe um direito de liberdade de expressão. Então, ele escreveu, ele está absolutamente dentro da lei. Mas eu também tenho que dizer, doutor Paulo, que o senhor, não sei se caiu a linha, que realmente o senhor tinha dito que não conhecia o doutor Sanguinetti. E depois falou que foi convidado pelo doutor Sanguinetti para participar da defesa, ou de freelance. Quer dizer, ali ficou um pouco, vamos dizer... Mas não é médico legista. É nebuloso, para não dizer que caiu um pouco em contradição. Olha, eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ler o livro, li boa parte do livro, Luciana, mas infelizmente, para quem conhece um pouquinho, não precisa ser muito técnico, não. Para quem conhece um pouquinho do direito criminal, verifica que tudo que está lá colocado não condiz com uma realidade normal de um processo criminal. O que eu me pergunto é o porquê do livro, porque eu entendo que as pessoas porque podem... ficou claro agora, Luciana, no porquê do livro agora, ele deixou Elvis claro... está vivo, as pessoas podem achar que... Mas, né? Infelizmente, ele deixou claro na própria contradição dele. O livro é parte de uma estratégia, me parece uma estratégia quase suicida, certo? Não quero entrar no mérito da defesa de ninguém, mas na verdade, ele ajudou, na verdade, aquele que ajudava os advogados do casal. Se assim é, e esse livro aparece nesse momento, eu tenho todo o direito de imaginar, temos todo o direito de imaginar, o Brasil tem o direito de imaginar, que esse livro é parte de uma estratégia de desmoralização do trabalho que foi feito até agora. Sem considerar, sem se atentar, que para isso, e nisto, está o custo de toda uma família, de uma vítima, de uma criança e de todos nós. Bem, eu queria... Doutora Júnior, a senhora pode vir aqui? Parece que o doutor Paulo está na linha, mas ele não gostaria de falar com vocês. Mas, doutora Júnior, por favor, entra aqui comigo. Doutora Júnior, pode me ajudar? Só um instantinho, doutor Paulo, eu quero ver uma coisa aqui. Antes de mais nada, eu tenho uma rede aqui, que é uma rede de proteção, né? Só que essa rede não foi instalada por profissionais que, quando a gente pede para uma firma capacitada para instalar esse tipo de rede, né, doutora Júnior, tem todo um trabalho próprio. Isso aqui é cenográfico, foi a equipe aqui da Rede TV que fez, inclusive, ela não está totalmente esticadinha. Normalmente ela estaria mais esticadinha, certo? E é uma rede, realmente, ela é uma rede difícil, você pode se debruçar, que não é fácil, não certo? É fácil, não é fácil. Imagina é para criança, você concorda? Tem até eles têm assim, eles fazem para saber quantos quilos suporta, tem todo um trabalho. Exatamente, tem toda não é verdade? Uma engenharia por trás. A gente tem aqui uma tesoura, é mais ou menos assim a tesoura? Mais ou menos assim a tesoura, Lordelo? Não a gente não tem. Quer dizer, isso, a minha pergunta não é uma coisa... Primeiro, a minha pergunta que não quer calar é por que teria uma tesoura de fácil acesso numa casa com criança? Porque todo mundo que tem criança em casa... Uma tesoura e uma faca. Porque tinha que ter a faca também. Porque foi cortado com uma faca também, né? Quer dizer, num lugar, a minha pergunta, justamente, eu estou aqui, eu sou completamente leiga, mas o porquê de uma casa com criança, todo mundo tem criança em casa, que tem a preocupação de ter uma rede... Mas, Luciana, isso, nem em filme de terror de quinta categoria, alguém já viu uma criança cortar uma tela de proteção e se jogar. Espera um pouquinho. Isso eu nunca vi em filme de terror de quinta categoria. E a faca, doutora Júnior, pega a faca. Vamos tentar cortar um pedacinho aqui com a faca para ver como é que é. Por favor, câmera, eu queria ver como é que... Olha, inclusive o que eu estou fazendo é uma tese, porque eu também não entendo nada. A gente não sabe o que aconteceu. Isso aqui é tudo que a gente leu no jornal, mas a gente não sabe, na realidade. Olha, e uma ressalva. Isso aqui, quanto mais esticado, maior é a força que você tem que fazer. Doutora Júnior, então... Conseguiu. Quer dizer, não é fácil. Não é fácil, gente. Então, o que a gente está entendendo é que é uma coisa que, para uma criança de quase 6 anos... Mas que tem 5? Sim, mas que tem 5 ainda. Não é uma coisa fácil. A minha pergunta, de acordo com os laudos, doutora Júnior, essa faca, essa tesoura, depois de terem sido usadas para cortar, elas sumiram? Elas foram guardadas. Foram guardadas. Elas, e outra coisa, a menina, a pequena Isabela, tinha acabado de levantar. Você imagina uma criança sonolenta que estava na cama dormindo, ela acorda, olha bem, a gente, quando a gente acorda, a gente não tem força nas mãos. Você acabou de acordar.
Então, como é que alguém pode levantar uma tese de uma criancinha de 5 anos que foi colocada na cama dormindo pelo pai, ela acorda e tem uma ideia de pegar uma tesoura e uma faca e vai para o quarto dos irmãos. Onde ela teria o quarto dela, para se jogar. Ó, e para cortar um buraco grande, o negócio tem que ir, você tem que ter uma força aqui. Tem. Quer dizer, é uma coisa assim... Não é uma coisa que você faça em segundos ou minutos. E o buraco é mais ou menos... É uma coisa que não é fácil, né? Não. Agora... E considere que isso aqui... E essa aqui tá ainda por cima, ela não foi bem colocada. Exato. Quer dizer, seria um buraco mais ou menos desse tamanho, é isso? Olha, qualquer tese, qualquer é. defesa pode levantar qualquer tese. Agora, é como eu disse ao doutor Paulo, eu não tinha ouvido ainda a tese do chamado acidente doméstico nessa circunstância. Isso não é acidente doméstico. Se isso ocorresse, isso é suicídio, doutora Júlia, não é acidente doméstico. Uma pessoa que pega uma faca, corta uma tela de proteção e se joga, isso não é acidente. A palavra já é errada. Isso é suicídio. Segundo ele, ela não teria intenção, eu estou falando só porque o que está no livro que ele coloca. Claro. Ela não teria intenção de se matar, ela teria intenção de olhar o pai. Só que o estacionamento, uma criança tão esperta, o estacionamento é de outro lado, enfim. Isso é aquela história do que está dentro. Doutora Júlia, uma teoria dessa é chamar os delegados do caso, que são delegados de primeira linha. Exato. É chamar a perícia de São Paulo, que isso aqui não funciona, é uma porcaria. Como peraí, tudo que foi feito da perícia, que, digo bem, foi colocado em prova na justiça em todas as esferas, e até o presente momento, a justiça concordou que os dados são perfeitos. Mas não foi comprovado ainda, a gente também tem... Não, mas ninguém está dizendo aqui, nunca ninguém disse quem foi o culpado. Mas Estou falando das provas. Das provas técnicas. Então, a pessoa que me fala que houve um acidente pessoal, ele está dizendo que todo o conjunto probatório que foi feito pelo doutor Sembranelli, doutora Renata Pontes, o doutor Calil, quer dizer, todo mundo que trabalhou, ninguém conseguiu enxergar um acidente doméstico. É muita impotência e arrogância. Doutora Júlia, a senhora calminha, deixa eu perguntar. Eu acho que ele desligou? Caiu a linha ou desligou? Realmente é uma tese muito difícil de entender, porque uma criança, em 3 minutos, que foi o tempo que teria dado para justamente os pais, o pai ter deixado a menina, ter descido, trancado a porta, para ela achar uma faca. Isso aí até para eu, que sou absolutamente leiga, e aí ela abriu um lugar e ela se enfiou pelo buraco, e aí, e mais, a menina não caiu assim? O que diz a polícia é que ela caiu de frente para o prédio. E nessa teoria, então, a criança teria caído... Como é que ela ia teria caído de cabeça? Teria caído de cabeça, que é completamente diferente da conclusão dos peritos criminais de São Paulo. Completamente diferente. Peraí, então deixa eu perguntar para ele. Eu vou ser... Alô, tudo bem, doutor Paulo, o senhor pode falar comigo. Luciano, pode falar. Por favor, deixa eu lhe dizer. Eu acho que nós temos 2 coisas muito boas aqui no Brasil. Uma é o programa Fantástico e outra é você, que é uma fantástica. Né? Mas eu devo dizer a você que realmente eu não estou preparado para esse tipo de debate que está sendo travado aí hoje. Eu estou preparado para um debate técnico e não para um debate passional, ainda mais nesse nível de gente usando palavras chulas. Não me serve isso aí. O que eu tenho feito é um trabalho digno, uma tese digna, que merece ser investigada com todo rigor. A verdade é o seguinte, essa tese tem sido chamada pelo doutor Sembranelli, dizendo que ela não tem pé nem cabeça. Pode ser que realmente essa tese não tenha, falte membros para essa tese. Agora, se o promotor Sembranelli faz esse juízo da tese e diz isso da minha tese, que eu estou trazendo, ele me dá o direito de dizer da tese dele, que ele defende, que a tese dele está sobrando elementos. A tese dele tem uma cola. Nós chamamos aqui no Sul de rabo. E este rabo, esta cola, está sendo observado lá do Nordeste pelo doutor Sanguinetti e pelo doutor